Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a carta de Tiago. Na aula anterior, vimos que muitas vezes temos uma escala de valores equivocada para esta vida. É necessário, como cristão, adequar a própria escala de valores à de Deus. Você pensou como está a sua escala de valores? Família, casa, finanças, paz, saúde, alegria, Deus, o próprio Deus, que esteja de acordo com o propósito do Pai. Hoje aprenderemos a diferença entre provação e tentação. Pois mesmo que algumas traduções coloquem estas duas palavras como iguais, perceberemos que não significam a mesma coisa. As provações Deus usa para disciplina e crescimento de seus filhos. Já a tentação é uma forma de solicitação para a prática do mal. Então, diante de cada uma, deveremos escolher a nossa atitude, agindo adequadamente com os propósitos de Deus para a nossa vida. Saber identificar a diferença é muito importante para que cada filho de Deus possa escolher a resposta certa. Vamos ler Êxodo 20:20. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Desde o princípio, Deus usava as provações para orientar seus filhos no caminho certo. Isso não é novidade, não é algo de hoje e nem do tempo da igreja primitiva. O termo hebraico para provar foi usado quando Deus testou Abraão em Gênesis 22, pedindo-lhe que sacrificasse seu filho amado Isaque. Foi uma prova de caráter elevado, vinda diretamente de Deus, para pôr o ente querido no altar de fogo, a fim de perceber a realidade de sua fé. Muitas vezes não temos consciência do quanto cremos em Deus. E às vezes Deus nos prova para que nós consigamos ter claramente a certeza de que confiamos no Deus que dizemos confiar. Podemos entender melhor quando estudamos Hebreus 12, que vamos ler do 3 ao 6. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A palavra de Deus deixa claro que o propósito divino para as provações é nossa disciplina, bem diferente das tentações que acontecem por causa das nossas próprias fraquezas, por causa dos nossos próprios desejos, e é uma solicitação para a prática do mal e, no fim, é bem destrutiva. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Satanás está pronto para nos derrubar no nosso mínimo vacilo. Por isso, Jesus Cristo intercede por nós e protege aqueles que estão em suas mãos. O inimigo pode aproveitar circunstâncias não favoráveis para que desfaleçamos. Com esta pequena introdução, a gente já percebe como provação e tentação não são a mesma coisa. Tiago, às vezes, não fala especificamente de coroa, mas fala de prêmio, recompensa e também coroa para explicar o resultado das provações. Vamos ler Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O prêmio é a felicidade resultante de uma fé aprovada após a passagem de um período de turbulência. Só quem viveu sabe o tamanho. É o prêmio de quem suportou com paciência a longa travessia pelo deserto. A Bíblia nos apresenta algumas coroas como prova de que o reconhecimento sempre vem. A primeira é a coroa incorruptível, registrada em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? A coroa ou medalha que se recebe nas muitas competições, no dia seguinte já vira história, porque novas competições surgem, mas a coroa incorruptível, ou seja, aquela que dura para sempre, é aquela que você recebe de Deus, com um bem-estar, servo bom e fiel. Para receber esta classificação de Deus, é preciso dedicação, é preciso foco para que o serviço do Senhor seja sempre executado através de sua vida, porque esta vida é um verdadeiro combate espiritual. A segunda coroa é a coroa da glória, registrada em 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Esta será entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo a seus servos que se manifestaram e se mantiveram servindo de acordo com os ensinamentos do Senhor e sempre fiéis. A terceira coroa é a coroa da vida, registrada em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Esta está reservada para os discípulos que sofrem perseguições, mas continuam firmes no caminho do Senhor. É um prêmio da provação, onde Satanás pode fazer você sofrer algumas coisas, como os apóstolos do primeiro século, mas Deus reverte aquilo para que você ganhe o prêmio que Ele está reservando. A quarta coroa é a coroa da justiça, registrada em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando se vive amando a vinda do Senhor Jesus, as coisas deste mundo se tornam apenas acessórios para o que vale realmente: a nossa vida com o Senhor. Você ama a volta de Jesus? Que valor dá ao fato de que ele voltará? Fim, a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Lemos: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Entendemos que o que fazemos para Deus não ficará sem recompensa e reconhecimento. Haverá grande alegria quando o Senhor vier nos recompensar pela fidelidade até a morte. É uma grande alegria também encaminharmos outras pessoas para a sua vida com Jesus. Em Tiago 1,13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação em si não é pecado. Pode ser descartada, mas uma vez assumida, se transforma em pecado, desvio dos padrões estabelecidos por Deus. Veja que Deus não tenta ninguém, ele prova. E nos versos seguintes veremos que são os nossos próprios desejos carnais que nos tentam. Vejamos isso em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A palavra cobiça vem do latim, com o sentido de um desejo recheado de avidez. O ambicioso está sempre descontente e insatisfeito, levando-o à cobiça e para um sentimento de que a vida é um eterno fracasso. Quem vive assim se distancia de Deus, porque não tem na visão dele motivos para agradecer. O sentimento que o impulsiona à tentação é sempre um sentimento cobiçoso de realização pessoal. Os atrativos da tentação não são coisas feias ou indigestas, mas coisas que realmente atraem, e para ficar firme é necessário conhecer bem ao Deus que serve. Você já viu uma armadilha para passarinhos? Sempre tem um milho atrativo dentro de uma cabaninha, né? Com uma corda bem escondida. Assim são as armadilhas da tentação. Vamos ler 2 Samuel 11, de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Aqui temos claramente o processo de gestação do mal.
Primeiro é a ociosidade, porque Davi, o rei, ficou em casa em pleno período de batalhas, deixando de batalhar, que era o seu dever, para ficar passeando pelo jardim. Ficou com a mente desarmada e enfraqueceu o espírito de vigilância. O segundo passo é a concupiscência dos olhos. Davi viu, mas depois o vislumbre transformou-se em um olhar fixo. Agora que os olhos estão sendo saciados, não há mais espaço para se pensar em Deus. Depois a concepção da cobiça, onde Davi manda trazer-lhe a mulher. Ela veio, se deitou com o rei e, lógico, ficou grávida. Por fim, o resultado. Quando Davi permitiu que a cobiça o seduzisse, pecou e teve toda a sua história alterada. Davi e Batseba não morreram, mas Urias e o bebê morreram. E grande tristeza se abateu sobre sua vida. Para terminarmos, devemos saber sempre esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida. A Bíblia nos garante isso, mas também nos garante a presença de Deus e a promessa que, por mais que o mal pareça descontrolável, Deus pega tudo e usa para o bem daqueles que o amam. Que possamos lutar incansavelmente contra as tentações, procurando aprender do Senhor quando somos provados. Amém?